Pessoal, isso aqui pode parecer bobagem, mas é bem preocupante. Olha só o que o Mail Online noticiou. É um jornal lá do Reino Unido. Por dentro do mundo do satanismo no Reino Unido. Conforme sonolenta cidade de Suffolk é revelada como a capital da adoração do diabo, os líderes de grupos satânicos relatam um aumento de 200% no número de membros em 5 anos. 200%, gente. É muito. À medida que os jovens se tornam cada vez mais desiludidos com as religiões ultrapassadas. Eles colocaram aqui entre aspas. Olha só o que está escrito aqui embaixo. Bungay, ou Bungay, não sei como se pronuncia, tem 100 vezes a média nacional de satanistas que vivem lá. A Ordem Global de Satanás do Reino Unido afirma ter visto um grande aumento no número de membros. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Perceba que o principal argumento é a desilusão com as religiões ultrapassadas. O satanismo, como religião, no sentido religioso, não estou me referindo ao satanismo filosófico, mas como o satanismo religioso, ele traz aquela proposta de inovação, traz aquela proposta de revolução, de quebra de paradigmas. Não aceitamos mais do jeito que está. Se a religião que fala do Deus abraâmico, né, do Deus do bem, o homem barbudo, o velho barbudo da barba branca sentado lá no trono em cima do céu, fosse de fato uma religião boa, não tinha tanta desgraça no mundo, não tinha tanta morte, tanta fome. Se Deus existe, se Deus é amor, por que o povo lá na África passa fome e tal, e tal, e tal, e tal? Então, há um aumento no número de satanistas, principalmente com base nesse argumento. E esse não é um argumento retórico. Ele é um argumento, infelizmente, factual, empírico, onde nós podemos constatar que as práticas religiosas, além de distorcer muita coisa, né, sobre as verdades, né, esconder muitas coisas das pessoas, apenas aplicam dogmas sem fazer as pessoas entenderem o real contexto da espiritualidade ou porque elas estão fazendo aquilo. A única linguagem é: se você faz o que a gente manda, você vai para o céu. Se você não faz o que a gente está dizendo, você vai queimar no quinto dos infernos. É mais ou menos essa perspectiva. E aí é que as forças do mal, as forças das trevas se aproveitam. E foi justamente por isso que essas forças maléficas, aqui eu estou usando uma linguagem somente espiritualizada, ainda nem entrei naquela questão mais ufológica, que eu sempre acabo misturando e tal, que tem tudo a ver. Então essas forças das trevas, elas se apropriaram das religiões, de muitas religiões, se adentraram, criaram as religiões, né, essas potestades alienígenas criaram as religiões justamente para criar esse tipo de divisão, se infiltraram dentro da narrativa do evangelho, criaram o cristianismo. Jesus não deixou o cristianismo só foi surgir a partir do século IV, 400 anos depois de Cristo, e os mesmos, né, que era o Império Romano, que perseguia e matava cristãos, foram os que institucionalizaram o cristianismo. E misturaram lá com um monte de crença deles e tal, e apropriaram aquilo para a permanência do poder do império. Só por isso. Porque eles perseguiam e matavam cristãos e o número de cristãos só aumentava. Então, já que não dá para exterminar esse povo, a gente está vendo que a narrativa deles é forte, vamos pegar isso aí que a gente vai conseguir dominar o mundo. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, está até hoje aí para provar isso. Mas vamos ver o que a matéria está dizendo. E também, obviamente, tá, para quem acredita na Bíblia, isso aqui, ó, pessoal, é um cumprimento de profecia bíblica. É um cumprimento que encontramos ali em Mateus 24, no livro de Apocalipse, alguns textos do Velho Testamento, os textos dos profetas e tal. Essa matéria foi publicada em fevereiro de 2023. A matéria é velha. A matéria é velha e você só está publicando agora. Para mim é nova. Eu recebi agora essa matéria. Caiu no meu feed agora. E daí? Se a informação é nova, não importa quando ela foi publicada. É nova para você, é nova para mim. E daí? Se você não tivesse vindo aqui e visto esse vídeo, você ia saber que essa matéria foi publicada? Muito provavelmente não. Então vamos parar de choro. Vamos ver aqui, ó.
Esta semana foi revelado como a antiga cidade de Bungay, ou Bungay, em Suffolk, não sei como se pronuncia, se tornou um centro para adoradores de Satanás no Reino Unido. Números recentes do censo de 2021 mostram como em cada 120 da população local respondeu satanismo quando questionado sobre sua religião, 100 vezes a média nacional. Mas não é apenas Bungay, não é apenas em Bungay que a adoração ao diabo é popular. Perceba uma coisa, tá? Aqui nós também pisamos em ovos pelo seguinte motivo. Quando nós falamos de satanismo religioso, olha o perigo disso. Satanismo religioso. Não estou falando do filosófico. Não estou falando do político. Estou falando do religioso. Onde a pessoa tem aquilo como uma experiência de fé e tal, a mesma coisa como os cristãos são, como os budistas são. Quando essas pessoas adotam isso, a gente pode começar a cair numa armadilha aí, que é o seguinte. Olha, a igreja cristã, ou membros cristãos, ou pessoas cristãs, elas são criminosas quando falam que Satanás é o mal. Porque elas estão ferindo a minha religião. Vocês estão vendo onde é que isso pode chegar? Estão percebendo? Tem lugares aí que já estão querendo proibir a Bíblia. Eu fiz um vídeo aqui sobre isso. Nos Estados Unidos mesmo, não me lembro agora em que localidade foi, a Bíblia foi proibida de ser até mesmo lida ou mencionada em algumas escolas porque contém textos de teor violento. Porque retrata ali guerras, a luta de Davi e Golias, que Davi cortou a cabeça do gigante, tal e tal e tal. Foi interpretado como conteúdo violento e inapropriado para crianças e tal. Na verdade, usaram como desculpa para proibir a Bíblia. E detalhe, foi no estado Mormon. Pesquisa isso para vocês verem. Eu comentei sobre isso aqui no canal. E se o satanismo abraçar a ideia de intolerância religiosa, que os cristãos estão sendo intolerantes religiosamente falando com eles, aí você junta toda essa gama, toda essa corrente ideológica que está sendo formada no mundo, de outras pessoas que odeiam o cristianismo, e de fato, institucionalmente falando, a igreja de pé de tijolo, a igreja institucional, deu muitos motivos para essas pessoas odiarem ela. O problema é que a igreja verdadeira, os verdadeiros seguidores do Mashiach, os verdadeiros seguidores de Sananda, de Cristo Jesus, vão ser perseguidos por isso também. Porque você vai ser proibido até mesmo de ler um texto bíblico onde fala que Satanás é do mal. Você não pode nem expressar como opinião, olha, eu acho que Satanás é do mal, por isso. Não, você está sendo intolerante religioso. Mesma coisa, olha, eu estudo religiões de matriz africana há bastante tempo. Mesmo com criação evangélica, eu despertei uma curiosidade de entender por que as pessoas acreditavam em outras coisas, né? Eu saí fora da minha bolha para estudar, entender essas pessoas, fui em muitos terreiros, conversei com muitos Yalorixás, Babalorixás, Ogãs, muita gente que pratica a Umbanda, Quimbanda, o Candomblé. Fiquei apaixonado pela mitologia, como eles entendem o mundo, como eles veem as coisas, o respeito que eles têm pela natureza e tal, e tal, e tal. O problema, fora do candomblé, porque as pessoas botam tudo dentro de um balaio só. O candomblé, propriamente dito, não mexe com magia pesada, como as pessoas... Não, o candomblé é como se fosse um culto evangélico. O culto evangélico faz adoração a Jesus. O candomblé tem a sua mística e tem a sua prática de culto de adoração ou reverência à ancestralidade aos orixás. Só isso. Ah, mas é a matança de bicho lá. Não é oferenda, é igual você dar um dízimo na igreja. É isso, dentro do candomblé. Agora, em outras vertentes, meus irmãos aí que são de religião de matriz africana sabem disso. Em outras vertentes trabalham com coisa pesada. Tem gente do candomblé, principalmente quando o pessoal da nação Queto, que é mais raiz, né, que são mais ortodoxos no sentido da prática da ancestralidade,
eles são completamente contra. Eles não escancaram assim, falando abertamente e tal, mas quando você conversa em off, eles são completamente contra muitas práticas da Umbanda e da Quimbanda, que mexe com magia pesada. Algo que eu já falei aqui em vídeos anteriores, tal, que tem acesso a seres que passam ali uma tecnologia quântica, que antigamente a gente chamava de magia, até hoje muitos chamam de magia porque não tem esse conhecimento, essa noção, né, de física quântica e tal, e interpretam tudo como magia, mas o que você chama de magia não passa de uma tecnologia imaterial que acaba sendo materializada. Eu estou lançando um livro onde eu vou me aprofundar nesse assunto, em breve vai estar aí disponível para vocês. Então todo mundo acaba colocando no mesmo balaio. Candomblé é uma coisa, é mais ancestralidade, mais oculta e tal. Outras religiões é mais pesado. Tem também a parte boa, tal, no sentido de amor ao próximo, que eles pregam, então, mas tem aquela questão, ó, o cara tá te chateando, então mete magia, mete macumba em cima dele, mete ebó, mete coisa pesada pra cima dele. Tem muito isso. Então, eu sempre costumo dizer para as religiões de matriz africana, para meus irmãos que são dessas religiões, né, que uma pessoa ter uma opinião sobre a entidade que ele adora e tal, não influencia em nada a fé dele. Em nada. Se eu chegar assim e falar, gente, olha, para mim orixá é demônio, ponto. Se eu falar isso, na sua concepção, na sua cosmovisão, seu orixá não vai deixar de ser para você o que ele é para você. Você acha que é uma coisa boa, então dane-se. Eu ia colocar aquela palavra com F. Mas então dane-se o que os outros pensam. É a mesma coisa, cara. Cara, uma vez eu ouvi isso de um amigo intelectual. Ele disse o seguinte: cara, eu não consigo entender como uma pessoa tão culta como você consegue ser cristão. É uma questão de fé. E aí o cara argumenta, o cara xinga, o cara fala um monte de coisa e não me ofende nada. Jesus não precisa de advogado. Ele é o nosso advogado perante o Pai, segundo a Epístola de João. Mas essa coisa de nego ficar revoltado, porque tô falando de Jesus, tô falando da igreja. Para de crescer, para de criancice, pô, vai crescer, pô. Cara chato, tá, pô. Deus não precisa da sua ajuda, Jesus não precisa que você advogue por ele, não. É a mesma coisa que eu digo. Só que o que acontece? Uma ideologia política que faz parte dessa arquitetura de uma nova ordem global, que muita gente chama de teoria da conspiração, mas está profetizada ali em Apocalipse 13, e aos poucos a gente está vendo se cumprir, o que a gente chama, em termos teológicos, escatológicos, bíblicos e religiosos, né, de o governo do anticristo. Essa ideologia se adentrou dentro dessas religiões, se adentrou dentro da cabeça dos irmãos de matriz africana, que são muitas vezes perseguidos, essa que é a verdade, pela igreja institucionalizada, porque quem entende do amor de Jesus, quem entende da verdadeira espiritualidade, não vai ficar enchendo o saco dos outros, não vai ficar atacando os outros. Se o meu Deus é melhor do que o seu, eu não preciso ficar te enchendo o saco, você vai ver. Aí pegaram como desculpa, mais do que com razão, inclusive, um monte de crente doido, fanático, doido, maluco, que entra em terreiro, chuta, esculhamba, grita, ofende, invade terreiro, quebra tudo lá, desrespeita as pessoas. Usaram como isso para fazer leis, inclusive. E tem leis mais pesadas que vão vir justamente por conta desses excessos. Aí usaram a dor do preconceito e da discriminação que essas pessoas de religião de matriz africana sofreram e sofrem ainda, né, em muitos casos, para criar leis absurdas de perseguição, onde até mesmo aqueles que são moderados, aqueles que são uma verdadeira igreja de Cristo, dentro e fora dela, dentro e fora da instituição, melhor dizendo, vão pagar o preço, porque não vão poder nem mesmo ter profissão de fé, no sentido de professar aquilo que acredita, de dizer o que considera ruim, o que considera bom, de fazer uma reflexão sobre um texto bíblico, não porque esse texto bíblico ofende aqui outras religiões e tal. E a mesma coisa, a gente está vendo sendo arquitetado com isso aqui, ó, com esse aumento de satanismo de 200% lá no Reino Unido.
Aí, ó, um número crescente de jovens está se juntando aos grupos satânicos da Grã-Bretanha, depois de se desiludir com as religiões ultrapassadas. O capelão Leopold, co-líder da principal organização do Reino Unido, a Ordem Global Satanás do Reino Unido, afirmou que houve um aumento de 200% no número de membros em 5 anos. Falando ao Telegraph, que é um dos principais jornais lá do Reino Unido, no mês passado, o agente funerário de Londres disse que duas razões principais para a ascensão do satanismo foram o declínio da popularidade das religiões dogmáticas tradicionais e um movimento em direção à auto-identificação e à auto-realização. Ele disse que os jovens estão cada vez mais se afastando do que ele chamou de visões incrivelmente desatualizadas e obviamente sufocantes. E é aí que está o perigo. Porque você tem a religião tradicional, que pegou o evangelho de Jesus e distorceu tudo apenas por um projeto de poder, que não tem nada a ver com o evangelho deixado por Cristo Jesus, por Sananda, por Yeshua. Feriu o coração de muita gente. Tratou pessoas que têm uma orientação sexual como se fossem demônios, seres de outro mundo. Afastaram essas pessoas foram procurar abrigo em outros lugares, pô. E o diabo, como vocês podem ver, o que nós chamamos de diabo é muito sedutor. O cara é tão FDP que, segundo a narrativa bíblica, ele chegou pra Jesus, ó, tu não é o filho de Deus, velho? Tá aí com fome? 40 dias nesse deserto aqui, velho, tu tá todo lascado ainda, não? Pô, tu tá F-U-D-I-D-O, tô vendo aqui, tu tá todo lascado, tu não é filho de Deus, velho? Transforma essas pedras em pão, ó. Manda Deus transformar essas pedras em pão aí pra tu comer. Jesus foi, olha, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Ó, velho, tu não é filho de Deus? Se joga daqui, velho. Porque a Bíblia, na Escritura, tá escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então se joga daí, velho. Tu é um fodão mesmo? Tu não disse que acredita em Deus? Se joga daí, velho. Jesus fala, não, velho. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O cara é tão FDP que usa até mesmo elementos da religião, elementos da espiritualidade para usar contra a espiritualidade. Ele usa elementos do bem para acabar com o bem. Olha que coisa, é a mesma coisa de gente que usa a democracia para acabar com a democracia. É muito perigoso isso que está acontecendo. E a proposta agora é autorrealização, aquela coisa meio Aleister Crowley, faça tudo o que tu queres, porque há de ser tudo da lei e tal. A religião acaba com você, fode com você e tal, e tal, e tal. Aqui, ó, velho. Aqui você conquista tudo que você quer, tá tudo na mão. Lembra da serpente? A narrativa mítica de Gênesis? E quando eu digo mítica, aqui eu não estou dizendo que é mentira. Mítico, mito, é tudo aquilo que usa elementos simbólicos para narrar uma coisa muito complexa que nossos antepassados não compreenderam. Entende? É muito complexo tudo que aconteceu ali em Gênesis, então eles tiveram que usar uma narrativa mítica, não é mentirosa. Narrou-se o que aconteceu, mas dentro da limitação de conhecimento que o povo daquela época tinha, para poder entender e explicar. Lembra da narrativa de Gênesis? A FDP da serpente tá lá, ó. O cara aí falou que vocês não podem comer disso aqui, dessa árvore aqui não, né? Ser besta, rapaz, ele não quer que você saiba aqui das paradas, dos paranauê. Que a partir do momento que você comer isso aqui, ó, tu vai ficar igual a ele, tu vai saber das coisas, besta. Come aí, velho, come aí pra tu ver. Que nada, rapaz, vai dar nada não, come aí pra tu ver. É nessa pegada aí, velho. É nessa pegada mesmo. Rapaz, velho, as pessoas se iludem muito fácil. As pessoas querem tudo muito fácil. Não foi à toa que Jesus falou, olha, largo e espaçoso é o caminho para a perdição. Estreita é a porta que conduz à salvação. E são poucos que passam por ela. E a porta da salvação aqui, tira aquela purpurina da religião. A salvação de você subir pro céu, morar no céu, ganhar ela de... Não, tira essa purpurina, pô. Salvação também no sentido civilizatório, pô.
Que o mais fácil é o quê? O mais fácil é você ser sobrevivente, passar a perna no outro, mentir pra conquistar as coisas que você quer. Pô, tô com vontade de dar uma aqui, a mulher não tá dando pra mim e tal, não sei o que e tal. Pô, mas também não quero separar dela, que eu gosto dela e tal. Né? Tô doido pra dar uma, a mulher fica me negando. Porra, vou ali arrumar uma quenga na rua. É o caminho mais fácil. Os outros dois caminhos, né, que a porta larga é muito mais difícil. O primeiro, que eu não aconselho ninguém, eu sempre aconselho, lute pelo seu casamento o máximo que você puder. É chegar e falar, olha, infelizmente eu tenho necessidades aqui, você não está suprindo, estou me sentindo atraído por outras pessoas e eu não quero ser desrespeitoso com você, então vamos separar. Estou saindo. E o segundo é tentar fazer de tudo, tentar ali abraçar a ideia de tentar transformar seu casamento, tentar ajudar, tentar ver, fazer terapia. Os dois caminhos são complicados. E o primeiro que eu citei ainda é porta larga, ainda de certa forma, é porta média, vamos dizer assim. É claro que cada caso é um caso, cada pessoa tem seu sofrimento, cada um sabe onde o calo aperta. Eu não tô aqui para falar nem julgar ninguém, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente sempre procura o caminho mais fácil. E é isso que as forças do mal, as trevas, o diabo, como você queira chamar, tá aí para oferecer. Sempre foi assim no princípio dos tempos. Esses seres alienígenas, que nós chamamos de demônios, anjos caídos, tal, eles nos corromperam justamente trazendo facilidade. Nos entregando na nossa mão conhecimento que nós não estávamos preparados para ter ainda. Realizando nossas vontades. É o irmão mais velho colocando o irmão mais novo no mau caminho, sendo que o irmão mais novo não tem maturidade ainda para lidar com certas questões. Enfim, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Deixe seu comentário aí, espero vocês no próximo encontro. Um grande abraço.